Amém, irmãos? A paz do Senhor? Vamos nos pôr em pé? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, um lugar onde que o Senhor escolheu, preparou, ungiu este lugar, para que nós possamos, Senhor, estarmos confortáveis, num lugar maravilhoso que o Senhor preparou com tanto carinho, para podermos virmos aqui te adorar, te louvar, te engrandecer, te agradecer por tudo que tem feito por nossas vidas. Então, muito obrigado, Senhor, por nos ter dado, Senhor, este lugar maravilhoso, pela oportunidade de estar aqui. Mesmo aqui a gente vendo, Senhor, pouquíssimas gente, mas estamos aqui, ó Pai. E se fosse outro lugar, músicas mundanas, bebidas, a gente vê que enche o carnaval, multidões, buscando coisas do mundo. Eu sei que isso te entristece, Senhor, mas o Senhor se alegra, mesmo em poucos aqui. Então, obrigado, Senhor, por fazer parte deste pequeno exército aqui, mas eu sei que muito forte, porque o Senhor se alegra conosco neste lugar, te adorando, te louvando. Então, muito obrigado mesmo, Senhor, por fazer parte, não só eu, mas como todos aqui, ó Pai, por fazermos parte deste exército Teu. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, enche este lugar com Tua presença, pois sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor está aqui. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Aqui. Amém? Pode se sentar um pouquinho. Ô Su, põe para mim Abacuque 3, 17, 18, 19. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Volta no 17. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. 18. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O que quer dizer isso? Essa palavra. Mesmo que a gente entre em crise, seja financeira, seja na saúde, seja no casamento. Aqui está falando mais tipo financeira, né? Mas em todas as partes da nossa vida. Seja que o Brasil, o Estado, o mundo entre em crise. O que devemos fazer? Louvar a Deus, agradecer a Ele. Porque tudo aqui um dia vai ficar, né? E nós não queremos ficar junto com essas coisas. Nós queremos subir e morar com Ele. Então, foi ontem, acho que ontem mesmo que eu estava assistindo um filme. Eu tenho um aplicativo lá que você escolhe o tipo de filme lá e tem lá filmes religiosos, né? E eu estava procurando um filme gospel lá, evangélico, e eu comecei um filme lá e vi que, só que era a imagem meio ruim, daí eu nem assisti ele inteiro.
E veio uma crise lá num casamento financeiro, um casal lá, advogado e corretor de imóveis, e eles pegaram e jogaram a Bíblia do lado, ficaram bravos com Deus, porque eles entraram numa crise. Aí hoje, eu falei, que Deus, dá uma palavra para fazer a abertura do culto. Me veio isso, ó. Lembrei do filme, né? Que no momento de dificuldade eles tinham tudo. Entrou uma crise, eles ficaram bravos com Deus. E tem muita gente, talvez até entre nós, que numa dificuldade financeira, casamento ou saúde, de vez louvar a Deus, não, entra em crise. Aí o que vai acontecer? Vai piorar. Mesma coisa da doença, né? Se você descobrir, que nem foi um caso meu aí, né? Descobri que estava com câncer. Nossa, tem gente que desabava, né? O mundo perde até o chão. Eu, glória a Deus, não me preocupei. Coloquei na mão do Senhor. Falei, Senhor, se for a minha hora, amém. Cuida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus negócios aí. Eu quero ir para o céu, né? E aí, graças a Deus, né? O cabelinho já está começando a nascer de novo, né? E daqui um dia começa a dar lucro para o cabeleireiro de novo. E glória a Deus. Agora, e se eu murmuro? E se eu reclamo? Senhor, eu estou na tua casa, eu faço isso, sou dizimista, eu estou no teu altar, e o Senhor fez isso comigo. O que ia acontecer comigo? Talvez eu já estava até num caixão embaixo da terra, né? Ia para o inferno ainda. Então, louvemos ao Deus em todas as situações. Seja bem, seja mal, louvemos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos nação santa, povo escolhido. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não. Porque um dia Jesus se entregou, morreu naquela cruz, para que através da morte de Jesus, para que através do sangue derramado na cruz do Calvário, cada um de nós pudéssemos ser salvo. Nós temos que ter isso bem claro no nosso coração. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus se entregou. Versículo-chave da Bíblia. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Nós precisamos ter em mente que tudo é por causa de Jesus. Se eu e você estamos aqui agora, é por causa de Jesus. É porque um dia Jesus se entregou naquela cruz. É porque um dia Jesus morreu a nossa morte. Porque quando o homem pecou lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, a partir daquele momento, toda a humanidade herdou a natureza pecaminosa. E a partir daí, por si só, o homem jamais poderia ser salvo. Por isso, Deus teve que enviar Jesus, o sacrifício perfeito. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós falamos, tem que entregar a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, vamos buscar o Senhor Jesus, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de salvação, porque a Bíblia deixa bem claro que quem não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, o que a Bíblia diz? Que vai perecer. E esse perecer, nós vemos lá em Apocalipse, o que é? Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre,
e nunca mais vai sair de lá, vai sofrer eternamente. Então nós temos que estar atento. E hoje em dia, o que nós observamos? Então Jesus, ele veio, sofreu, padeceu na cruz, e um detalhe importante: ninguém matou Jesus, ninguém prendeu Jesus. Não foi porque o exército romano era poderoso, prenderam Jesus. Jesus se entregou para que o propósito de Deus pudesse se cumprir na vida dele, para que através do sacrifício dele nós fôssemos salvos. Então é muito importante ter isso em mente. Porque quando eu era criança, eu assistia os filmes, não entendia, ficava morrendo de dó. Eles chegavam lá, prendiam Jesus, levavam ele para a cruz, lá eles escarneciam dele, bateram nele, e eu ficava morrendo de dó, esperando que alguém chegasse e salvasse ele daquela cruz. Mas eu era criança, não tinha entendimento. Eu não sabia que aquela morte de Jesus era para me salvar do inferno. Porque todos nós, não adianta a gente pensar que nós somos bonzinhos. Jesus mesmo fala, vocês são maus. Então nós somos maus e nós carecemos da graça de Deus. Nós carecemos de Jesus. Então isso tem que estar bem afiado no nosso coração. Porque tudo é pautado na palavra. A Bíblia, ela é a nossa fonte de fé. Então nós temos que ver o que a Bíblia diz. Então Jesus, ele veio cumprir o propósito dele, ele subiu e ele prometeu que vai voltar. Jesus prometeu que vai voltar, e o que acontece? Então Jesus, nós estamos no ano 2024, então há 2024 anos atrás, Jesus falou que ia voltar. Os anjos falaram, quando Jesus estava subindo, mais de 500 pessoas ele vendo Jesus subir, e os anjos apareceram, por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Então, desde aquela época, os discípulos, as pessoas ficaram esperando Jesus voltar. Ficaram esperando. E foi passando o tempo, Jesus não voltou. Tanto é que quando a gente lê aqui no 1 Pedro, deixa eu achar aqui, 2 Pedro capítulo 3 e 4, então ele vai escarnecer. Mas por que Jesus não voltou ainda? Que história é essa? Porque tinha, o círculo tinha que se completar. Então, desde aquela época, 90 anos depois de Cristo, as pessoas já ficavam escarnecendo. Mas que história é essa? Jesus falou que ia voltar e não voltou? Desde quando os meus pais eram vivos, eu ouvia falar que Jesus ia voltar e não voltou? Mas por quê? Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Quando nós vamos ver lá no livro de Daniel, então ali está explicando quando é que aconteceria. E por que eu estou falando isso? Até esses dias aconteceu aí, nesse evento que teve, essa conversa sobre o arrebatamento, vai acontecer, não vai acontecer, a mulher de Deus alertando a outra que ia acontecer, e a outra escarnecendo que arrebatamento, que não sei o quê. Então, para nós ficarmos atentos, por quê? Na verdade, é isso mesmo que Satanás quer que a pessoa pense, que não vai acontecer. Não vai acontecer, vamos viver assim mesmo, isso é conversa fiada. O outro falou, desde quando a minha mãe era criança, ela ouvia falar disso. Realmente, lembram de Noé? Noé, ele passou, de acordo com os historiadores, de 90 a 120 anos construindo aquela arca. No meio do deserto, onde não tinha rio, onde não chovia. E 90 anos ele ouvindo o povo falando dele. Imagina o que as pessoas não falavam. Você é doido, cara, fazer um barco desse tamanho aqui no meio do deserto? Porque a Bíblia diz que naquela época não chovia. Diz que era um orvalho que subia da terra. Então ali Noé, sobre a palavra do Senhor, ele construindo aquela arca, porque Deus falou que viria o dilúvio e acabaria com toda aquela geração.
E as pessoas rindo de Moisés, blasfemando estou até trocando o construtor da arca, de Noé. Então, para a gente ver que essas coisas sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Então, com Noé, Noé tinha a promessa que Deus falou que ia enviar o dilúvio. Depois, com o povo do Antigo Testamento, Deus deu a promessa de enviar o Messias. Jesus veio, o dilúvio aconteceu, Jesus veio, e na nossa geração, na nossa época, nós temos a promessa de Deus de que vai acontecer o arrebatamento. Então nós temos que estar preparados, porque de um jeito ou de outro, nós vamos encontrar com Deus. Se o arrebatamento não vier, nós vamos morrer, né? Porque ninguém vai ficar para semente. Se a gente morrer, nós vamos encontrar com Deus. Se o arrebatamento acontecer, nós vamos encontrar com Deus. Então, de uma forma ou de outra, nós temos que estar preparados. Porque nós sabemos o que vai acontecer. Jesus, lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 21, ele descreve exatamente o cenário como que vai estar. Até os discípulos perguntam para ele, mas mestre, quando que vai acontecer tudo isso? Aí Jesus fala, olha, vai haver rumores, guerras, fome, terremoto. Aí Jesus fala o cenário como que vai ter, como que vai estar. E eu não sei quanto a você, mas a gente olha o cenário de hoje, praticamente tudo que Jesus falou que ia acontecer em Mateus capítulo 24, nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Então nós, como igreja de Jesus, nós temos que estar todos os dias preparados. Todos os dias preparados. Porque lembram da parábola das 10 virgens? As 10 eram crentes, mas o que aconteceu? 5 tinham azeite de sobra, ou seja, 5 estavam vigiando, porque sabia que a qualquer hora o noivo podia vir. Enquanto as outras acharam que o noivo ia demorar, não vigiaram. E o que aconteceu? O noivo veio, as portas se fecharam e elas ficaram para trás, elas ficaram para fora. Então a Bíblia deixa bem claro que o arrebatamento vai acontecer. E o que é o arrebatamento? Um dia eu ouvi um pregador falando assim, se por acaso você ouviu uma palavra, hoje vai ser uma notícia no Facebook, uma notícia no Google, muita gente desapareceu. Se você lê essa notícia, chora, mas chora bastante, porque você ficou para trás. E Jesus fala que depois disso, serão dias tão terríveis, como nunca houve antes na face da terra. Então nós, como igreja de Jesus, como noiva do Senhor Jesus, nós temos que estar preparados. Que nós temos que acordar e entender que não dá mais tempo para viver uma vida de qualquer jeito. Nós temos que estar preparados. Não dá mais tempo para viver uma vida de faz de conta. Então nós temos que estar atentos. Jesus mesmo nos alerta em várias passagens aqui na Bíblia. O Senhor Jesus nos alerta. Então nós temos que estar atentos. Lembrar, Deus falou para Noé que o dilúvio ia acontecer, o dilúvio aconteceu. Deus deu a promessa que ele enviaria o Messias, Jesus veio. E nós temos a promessa de que Jesus vai voltar. Mas nós não sabemos quando. Mas nós sabemos que nós temos que estar sóbrio e vigilante, que é o que Jesus falou. E a palavra do Senhor em todo o tempo, ela nos exorta quanto a isso. Para nós andarmos em santidade de vida, para nós buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, para nós procurarmos ser cheios do Espírito Santo. Basta nós olharmos as virgens, 5 eram prudentes, elas tinham azeite de sobra na lamparina delas. Enquanto as outras eram meia boca, não se preocuparam, não vigiaram, o noivo veio e elas ficaram para trás. Então a palavra do Senhor em todo tempo, ela nos exorta a estarmos sóbrios e vigilantes. E a palavra do Senhor fala
Para nós termos uma noção. Assim, os discípulos perguntaram para Jesus: mas mestre, como é que nós vamos saber quando é o tempo do fim? E Jesus falou: olha, observa a circunstância. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem versão que fala tempos terríveis. E assim a palavra do Senhor, ela vai nos alertando. O Su, faz favor, abre para nós. Se você tiver a revista atualizada aí, abre para nós em 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 3. Então, meus amados, nós temos que estar atentos, porque hoje, mais do que nunca, as pessoas escarnecem da palavra de Deus. Ah, esse crente é um bando de doido, que Jesus vai voltar o quê? Vamos viver do jeito que a gente bem quer, vamos fazer aquilo que a gente bem quer. E aí, tudo isso, a palavra do Senhor já alertou que assim as pessoas estariam. Eu vou lendo aqui na minha, que eu acho mais fácil. Então, no verso 3, tendo em conta, aqui Pedro escrevendo, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. E o que as pessoas têm feito hoje? Cada uma anda do jeito que bem quer, cada uma faz aquilo que bem quer, ninguém está nem aí com nada, as pessoas não têm compromisso com Deus, não querem saber de Deus, fazem aquilo que bem quer. E depois dizendo, aqui as pessoas estão escarnecendo da volta de Cristo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Então, o pessoal naquela época, isso aqui mais ou menos 60 e poucos anos depois da morte de Cristo, as pessoas já escarneceram. Se 60 e poucos anos depois de Cristo já escarneciam, imagina hoje 2020 anos depois. Então, realmente, as pessoas pensam que porque está demorando, não vai acontecer. Porque está demorando, a promessa não vai se cumprir. Tudo que Deus falou se cumpriu. Então, a volta de Jesus, ela é certa. E nós precisamos estar atentos. Nós, como igreja de Jesus, nós precisamos estar vigiando quanto a isso. Porque quando você lê Mateus capítulo 24... Jesus ali, ele está falando, são as últimas conversas de Jesus com os discípulos. Então ali ele está alertando os discípulos como estariam as coisas no tempo do fim. Então Jesus vai descrever, dá a impressão que ele está desenhando os nossos dias. Então ele vai falando e tal, e os discípulos curiosos. Mas mestre, quando é que isso vai acontecer? Aí no verso 7, Jesus fala, porquanto se levantará, Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Ele fala, porém, isto é o princípio das dores. É o princípio. Aí você pode falar, mas terremoto sempre existiu. Exatamente, a Bíblia mesmo relata várias situações de terremoto. Só que esses dias eu estava vendo um estudioso falar, por exemplo, ele foi fazendo a somatória do ano 300 ao ano 500, do ano 500 ao ano 800. Então, assim, a quantidade de terremoto do princípio até hoje, ela centuplicou. Então, aumentou de maneira assim, exorbitante a quantidade de terremoto. Aí o que a ciência fala? Ai, porque é o El Niño, ai, porque é isso, porque é aquilo. Então, a ciência está sempre querendo dar explicação para aquilo que é cumprimento bíblico. Então, nós como povo de Deus, nós temos que estar atentos. Nós como povo de Deus, temos que estar ligados, sabendo que Jesus nos alertou que assim seria. E eu sempre falo, quanto mais difícil vai ficando, mais a gente tem que se alegrar, porque mais está próxima a volta de Jesus. Mais está próxima a volta de Jesus. E nós temos que saber que foi Jesus que falou.
Não foi João, não foi Pedro, foi Jesus que falou: eu venho sem demora. Por que que Jesus nos alertou? Assim como ele fala lá em Marcos 13, ele não quer pegar ninguém de surpresa. Lá em Marcos 13 ele conta a história de um senhor. O senhor deixou os trabalhadores e saiu. O senhor ia voltar, mas os trabalhadores não sabiam quando. Aí Jesus fala: vigiai, porque ele não volta inesperadamente. Mesma coisa nós somos a igreja de Jesus, nós estamos aqui na terra, e infelizmente nós não podemos ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar. Tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que trabalhar, tem que correr atrás, mas tudo isso está ligado sabendo que a qualquer momento Jesus vai voltar. A qualquer momento Jesus pode voltar, ou nós podemos morrer a qualquer momento, mas nós temos que estar preparados. Lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, Jesus fala: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Então Jesus está alertando: olha, eu venho sem demora. E a dica dele está lá em Mateus: observe o tempo. Nós não podemos falar, prevenir tempo, porque Jesus fala que o dia e a hora somente o Pai que está no céu sabe. Mas ele mandou nós observarmos as circunstâncias, observarmos como estariam as coisas. E é o que nós temos visto no dia de hoje. Guerra, rumores de guerra, as pessoas são egoístas, são avarentas, são amantes de si mesmo. Quanto menos as pessoas se preocupam com o próximo. Então, tudo essa falta de amor, essa falta... Então, tudo isso que nós temos visto, as pessoas querendo cada vez mais tirar Deus da jogada, cada um viver de acordo com a tua conforme Pedro fala aqui, de acordo com as suas paixões. Então, tudo isso são sintomas para nós estarmos observando e saber que Jesus muito em breve voltará. E quando as pessoas ficam escarnecendo, que Jesus vai voltar, isso é conversa fiada, e não sei o que, e coisa e tal. Lá em Apocalipse também, no capítulo 22, verso 18, Jesus fala assim: se alguém tirar alguma coisa escrita no livro dessa profecia, será também tirado a parte dele na árvore da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa a esse livro, serão acrescentadas as maldições contidas nesse livro. Então está tudo muito bem claro. Até tem rumores de que a inteligência artificial vai reescrever a Bíblia. Ou seja, vai tirar tudo aquilo que é pecado e deixar tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é permitido. Então, é o que está acontecendo. Jesus já alertou: se alguém tirar, vai ser tirado parte dele na árvore da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa que não foi Jesus que falou, vai ser acrescentado as maldições contidas no livro dessa vida. Então nós temos que estar atentos, meus amados. Nós, como igreja de Jesus, em todos esses anos, eu nunca vi a igreja ser tão perseguida como tem sido nos dias de hoje. Pessoas que têm canais, assim, não pode falar aquilo que está na Bíblia, tem que dar uma mesclada, falar por cima, porque senão corta o canal, derruba o canal da pessoa. Perseguição. É aquilo que Jesus falou: vocês serão perseguidos. Na época de Cristo, na época que os discípulos começaram a pregar o Evangelho, nós vemos o que acontecia com eles. Muitos foram mortos, foram queimados na fogueira, foram mortos da pior forma possível por causa do Evangelho. E hoje também nós somos perseguidos por causa do Evangelho. E tudo isso é sinal da volta de Jesus. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar sóbrio e vigilante a cada dia, sabendo que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E um conselho Jesus dá para nós. Faz favor, abre para nós em Apocalipse capítulo 22, verso 10 em diante. Então Jesus fala:
não seles a palavra da profecia desse livro. Aqui ele está falando para João. Porque o tempo está próximo, o fim está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo sendo ainda imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Então, o que Jesus está falando aqui? Olha, em breve eu vou voltar. Em breve eu vou voltar. Aquele que está pecando, continua pecando. Aquele que está mentindo, continue mentindo. Aquele que está vivendo de qualquer jeito, continue vivendo de qualquer jeito. E o conselho, aquele que está se santificando, continue se santificando cada vez mais. Porque, ou seja, ou você endireita ou descamba de vez. Porque a Bíblia também, ela é bem clara, que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não é de qualquer jeito que a gente vai subir para o céu. E tem uma condição. Quando nós lemos lá em Evangelho de João, capítulo 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer que todo aquele que aceita Jesus, que entrega a vida para Jesus, se torna filho de Deus. E quando ele se torna filho de Deus, faz favor, abre no 20, verso... Deixa eu ver aqui, no 20, verso 15, Su. Capítulo 20, verso 15 de Apocalipse. E quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso nome, ele é inscrito no livro da vida. O nosso nome é escrito no livro da vida. E a palavra diz assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para fora, para dentro do lago de fogo. Então, ou seja, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando nós buscamos o Senhor Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Só que tem um detalhe também. Se a gente não permanecer, o nosso nome ele é apagado. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus fala assim: porque você foste fiel, de maneira alguma eu apagarei o teu nome do livro da vida. Então nós temos que viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida buscando o Senhor todos os dias. Quando a gente fala assim, não quer dizer que a gente é perfeito. Jesus fala, vocês são maus. E a Bíblia fala assim, é claro, nós não podemos concordar com aquela palavra. Nós somos pecadores. Não, nós somos santos lutando contra o pecado. O cristão, ele não pode viver na prática do pecado. O pecado, ele vai ser um acidente na vida do crente. Lá em 1 João fala, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessar o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Por isso que nós temos que estar em todo o tempo vigiando. Percebeu que fez alguma coisa errada? Peça perdão para o Senhor. Peça perdão, Senhor, tem misericórdia, eu fiz isso não é uma atitude de crente, Deus tenha misericórdia, me perdoe. Mas se a gente se conformar com o pecado, não, mas eu sou bom, não, porque eu não peco, não tem uma pessoa mais perfeita do que eu. Não, olha, pensa num cara legal, sou eu. Quando a gente pensa assim, é que Jesus fala no Apocalipse, olha, continue que palavra que é essa? A soberba. Continue o soberbo sendo soberbo. A gente tem que ter um coração humilde diante de Deus. Senhor, eu pequei, tem misericórdia, me ajuda a ser tratada nessa área, me ajuda a mudar nessa área, porque nós temos que em tudo colocar diante de Deus. A gente tem que reconhecer que nós não somos perfeitos, reconhecer que nós precisamos ser mudados, ser curado, ser restaurado, deixar o nosso coração ser tratado pelo Espírito Santo
de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E se a gente não viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com a vontade do Senhor, o nosso nome não vai estar escrito no livro da vida. Não vai estar escrito, porque um dia a Bíblia fala do tribunal de Deus. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. E aquele que o nome não foi encontrado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e de lá não vai sair nunca mais, e de lá vai sofrer eternamente, pelos séculos dos séculos dos séculos e eternamente. É um sofrimento que dia e noite, noite e dia e noite, noite e dia. Alguém já lembra quando você queima o dedo? Aquele queimadinho de nada tira a paz da gente, dói demais. Agora imagina lá o corpo todo sendo queimado dia e noite, noite e dia. Aquele fogo que não acaba, aquele fogo que não tem fim, não tem para onde você fugir. Não tem para onde fugir, e sendo atormentado 24 horas por dia, vai ser terrível. Jesus fala, vai ser o dia tão terrível quanto nunca houve antes na face da terra. Então, meus amados, vamos ouvir o conselho de Jesus. Vamos ouvir o conselho de Jesus. O santo continue a se santificar. Nós, como igreja de Jesus, a Bíblia fala que Jesus vem buscar uma noiva santa, uma noiva sem ruga, uma noiva sem mácula, uma noiva sem pecado, uma noiva que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E nós não podemos deixar para amanhã, porque de repente hoje pode ser o nosso último dia. E daí, para onde nós vamos? Então, vida com Deus é muito séria. Vida com Deus é muito séria. Muitas vezes a pessoa, por não entender do reino espiritual, as pessoas por não entender o que vai acontecer com o corpo depois da morte, a pessoa leva uma vida de qualquer jeito. E nós temos que entender que a nossa vida espiritual, ela é muito mais importante do que essa vida física nossa. Porque aqui a gente vive 30, 40, 70, uns são mais... teimosos, vive 100, 120 anos, mas vai acabar. E a eternidade é para sempre. E a eternidade é para sempre. Conforme nós lemos, volta lá o Evangelho de João 3,16, fazendo favor. Nós temos que entender que a eternidade é para sempre. A eternidade, ou eternidade com Deus, ou eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, olha, quem crê em Jesus não vai perecer. Vai ter o teu nome escrito no livro da vida. E quem não tem, vai perecer. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E esse ter Jesus, não é só falar assim, eu creio em Jesus. Não, eu tenho Deus na minha vida. E já entreguei minha vida para Jesus. Mas a pessoa leva uma vida de qualquer jeito. Ela leva uma vida mentindo, enganando, passando as pessoas para trás. Não se incomoda. O pecado não incomoda ela. Para ela está tudo certo, tanto faz. Pelo contrário, nós temos que estar todos os dias indignados com o pecado, lutando contra o pecado, lutando contra essa natureza ruim, porque nós somos uma nhaca. Nós somos uma nhaca, a gente tem que lutar contra essa natureza ruim que a gente tem, porque sem santificação ninguém verá Deus. E como que a gente luta? Rasgando nosso coração diante de Deus. Senhor, me ajuda, porque você se conhece, eu me conheço. Então você vai falar para Deus aquilo que você é. Senhor, eu sou ruim. Senhor, eu sou egoísta. Senhor, eu sou sem educação. Senhor, eu sou mal educado. Deus, eu não tenho paciência com as pessoas. Senhor, me ajuda. Porque tudo isso que eu falei é tudo contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser amável, misericordiosos, bondosos uns para com os outros. Então tudo aquilo que a Bíblia fala, nós temos que lutar para ser. E isso depende de nós. Não depende do próximo. E não adianta falar assim, Deus, olha, mas eu falei aquilo porque o fulano me tirou do sério. Não, ele me tirou do sério e eu já estou cansada, eu não aguento mais. Mas o que Jesus fala? Quantas vezes deve perdoar? Não só uma vez, mas 70 vezes 7. Então, para quem conhece, aí que a gente tem que, Jesus fala, aquele que se humilhar será exaltado.
Então não adianta eu querer justificar. Ah, Deus, eu fiz isso porque vê se ser marido dá para gente. Então não adianta. Deus, eu sou ruim, eu sou sem educação. Às vezes meu marido me chama de sinete da perfeição. Quem conhece a história lá sabe o que é. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor no dia que se chama hoje. A gente ri para descontrair, mas é sério. Se alguém, quando Jesus voltar, for encontrado de qualquer jeito, não se preocupando com aquilo que Jesus quer, com aquilo que Jesus deseja, com aquilo que Jesus sonha para a gente, a Bíblia diz que esse vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então nós temos que estar todos os dias lutando contra a nossa natureza, lutando contra o pecado, lutando contra essa natureza ruim que a gente tem, para que assim nós possamos nos render diante de Deus, para que o caráter de Cristo seja moldado dentro de nós. Porque o nosso guia está aqui, o nosso manual está aqui. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Por que as pessoas acham que está tudo bem morrer? Porque não sabem o que vai acontecer com quem não tem Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas não conhecem. Ah, morreu, acabou. Ah, morreu, descansou. Será? Será? Se uma pessoa tivesse noção do que é uma vida após a morte sem Cristo, as pessoas correriam para Jesus. Mas aí Deus dá o livre-arbítrio. Jesus deixa a pessoa escolher. Porque senão para Deus seria muito fácil. Ele fazia assim, todo mundo se convertia, todo mundo ficava certinho e ia para o céu. Mas Ele dá o livre-arbítrio para o homem, é o homem que escolhe. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Mas Ele dá o conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, na palavra do Senhor, nós temos conselho de Deus. Por quê? Deus, Ele é nosso Pai. Deus, Ele nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se nós não andarmos de acordo com a vontade dEle, infelizmente, o nosso nome não vai ser encontrado no livro da vida. E essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Mas Jesus nos alerta. Eis que venho sem demora. E quem está se santificando, continue se santificando ainda mais. Aquele que vive de qualquer jeito, continue vivendo de qualquer jeito, que hashtag a conta vai vir. Então, meus irmãos, vida com Deus não é brincadeira. Não adianta eu fazer de conta que eu sou crente, mas o meu testemunho, o fruto que eu dou não condiz com aquilo que eu falo. Então, vamos acordar enquanto é tempo. Acordar enquanto é tempo, porque, como diz aquela canção, amanhã pode ser tarde demais. E Jesus está nos chamando hoje, nos chamando para nós nos arrependermos, nos colocar diante dele. Se você já está se santificando, se santifique ainda mais. Se você vê que você tem coisas na sua vida que você precisa ser tratado, ser restaurado, consertar diante do Senhor, esse é o momento. Esse é o momento. Vamos nos colocar diante do Senhor. Porque Jesus fala, eis que venho em breve. Eis que venho em breve. E esse em breve pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos. Mas nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos quando nós vamos morrer. Então nós temos que estar em todo o tempo preparado. Amém? Eu vou te convidar para vir aqui à frente. Lu, faz favor, toca uma canção para nós. Você sabe, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Então, meu amado, minha amada, não tenha vergonha, vem aqui à frente. Jesus conhece teu coração, Jesus conhece a tua vida. Você sabe o que você precisa entregar diante de Deus. Você sabe quais são as suas falhas, onde você tem pecado, aonde você tem pisado na bola. E você tem que ter essa convicção que você não é bom.
Você não é bom. Nós só vamos herdar o céu por causa da misericórdia de Deus através de Jesus. Por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Por causa do sangue de Jesus. Então você nesse momento, coloca o teu coração diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Rasga o seu coração diante de Deus. Fala, se você não sabe orar, conversa com Deus. Deus, eu tenho sido assim, eu tenho sido ruim, eu tenho sido sem educação, eu tenho desejado mal para as pessoas, eu não tenho agido com misericórdia, eu não tenho agido com compaixão, mas Deus tem misericórdia de mim. A tua palavra diz que eu tenho que ser amoroso, que eu tenho que ser bondoso, que eu tenho que ser misericordioso para com o meu próximo. Coloca o teu coração diante de Deus, porque você pode enganar as pessoas, mas de Deus nós não conseguimos enganar. Deus, Ele vê todas as coisas. E de repente, esse é o teu momento. Esse é o teu momento de ter esse acerto de conta com Deus. E hoje é só o começo. É todos os dias. Todos os dias se colocando diante de Deus. Todos os dias clamando a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Todos os dias. Porque nós não sabemos qual vai ser o último dia. Nós não sabemos e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso noivo. Porque Jesus, Ele vem buscar uma igreja pura, um povo santo, um povo sem pecado. Mas não porque o povo é perfeito, porque o povo rendeu o coração a Jesus, clamou a misericórdia do Senhor e confessou os seus pecados diante de Deus. Porque a palavra é bem clara, sem santificação ninguém verá a Deus. Coloca o teu coração diante de Deus. Coloca o teu coração diante do Senhor. Repete essa oração comigo. Repete de coração, não simplesmente repetindo palavras, mas meditando em tudo aquilo que você está falando. Coloca a mão no teu coração. Respira bem fundo, solta. Repete comigo, Senhor Jesus, me perdoe pelas vezes que eu andei pelo meu próprio entendimento, achando que eu era bom, achando que por mim mesmo, pelas minhas bondades, pelas minhas caridades, eu pudesse herdar o céu. Mas pela Bíblia, eu entendo que não é assim. É pelo sacrifício de Jesus. É por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu preciso ter Jesus como meu único Senhor. Como meu único Salvador. E nessa noite, eu peço perdão pelas vezes que eu andei longe do teu caminho. Assim como Pedro escreveu, vivendo pelas minhas paixões, longe da tua vontade. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. E nessa noite, eu rasgo meu coração diante de ti. Entra no meu coração e faz morada. Escreve uma nova história. Escreve uma nova história na minha vida. Porque eu não quero ficar de fora. Eu não quero ser lançada no lago de fogo e enxofre. E se eu continuar do jeito que eu estou, eu posso correr o risco de ser lançado no lago de fogo e enxofre. E eu não quero. Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida santa, a viver uma vida reta, a viver uma vida que alegra o coração do Pai. Que eu venha a ser sal e luz do mundo, conforme diz tua palavra, Pai. Que eu venha fazer a diferença, em nome de Jesus. Que eu não venha viver mais de acordo com a minha vontade, mas que eu venha viver
procurando buscar fazer a tua vontade. Porque Jesus falou que se eu permanecer nele e a palavra dele em mim, aí sim eu vou ser conhecida como filho de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida na tua presença. Porque eu quero, Senhor, eu quero ser a noiva que o Senhor vai encontrar. A noiva que tem azeite de sobra na lamparina. A noiva que tem a veste lavada no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, me ajuda, Espírito Santo, a cada dia viver uma vida que alegra o coração do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que você quer para a tua vida, meu amado? Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Porque Jesus nos deu salvação. Nós temos a vida eterna por meio de Cristo. Todo o sacrifício foi para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, comer do leite e do mel, viver as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus.